Conselho Consultivo, no discurso de encerramento da conferência Pensar o Futuro, um Estado para a Sociedade, Passos Coelho procurou afastar o que chama de receios infundados, mas especificamente sobre a reforma do Estado, o Primeiro-Ministro não definiu medidas. Num discurso marcadamente financeiro, só praticamente no final, Passos Coelho abordou o tema da conferência, a reforma do Estado, para afastar o que diz serem preconceitos falsos e receios infundados. Em primeiro lugar, a ideia de que a reforma do Estado esconde uma espécie de intenção subversiva de natureza ideológica por parte do Governo contra o designado Estado Social. Nada mais absurdo. Em segundo lugar, a ideia de que o Governo apenas pretende utilizar a bandeira da reforma do Estado para justificar a necessidade de cortar mais 4 mil milhões de euros de despesa, o que se tornaria desnecessário se o Governo tivesse sido competente a executar o orçamento. Em terceiro lugar, a ideia de que qualquer reforma mais profunda possa colocar em causa a coesão social. Trata-se de um medo que tem sido explorado, julgo que com irresponsabilidade, dado que a coesão social não deixará de ser afetada se o país não se preparar para uma despesa sustentável. Sem especificar medidas concretas, nem mencionar a saúde, educação ou outras áreas do Estado, Passos deixou pistas para o que deve ser o debate e a reforma. Em primeiro lugar, a ideia de universalidade e mobilizar recursos para os mais necessitados. Em segundo, um recado para a oposição. E de que ninguém tem o direito de se colocar de fora dessa participação responsável. No entanto, por mais escasso que seja o consenso possível de obter, haverá sempre a garantia do consenso imposto pelo limite da nossa Constituição, só não erra quem não decide. E o país não pode ficar parado, paralisado, por não haver consenso necessário à decisão ou por simples medo do ciclo político de evitar o desagrado do eleitorado. O terceiro princípio definido pelo Primeiro-Ministro foi virado para a Europa e no exemplo dado por vários países, como a Finlândia ou a Alemanha, na reforma do Estado. A fechar o discurso, Passos voltou a frisar a tónica das finanças. É preciso poupança e disciplina por muitos anos e isto, garante, só são péssimas notícias para quem tem noções irresponsáveis. As conclusões dos 2 dias da conferência são divulgadas na próxima semana. Contamos, como é habitual, às quintas-feiras, no Conselho Consultivo, com a presença de Beja Amaro e Luís Todo Bom. Nós dois, muito obrigada pela presença neste Conselho Consultivo. Beja Amaro, comece por si. Como é que vê estas declarações de Pedro Passos Coelho nesta conferência Pensar o Futuro? Bom, vamos lá ver. Eu julgo que as declarações finais, após conferência, não trazem realmente novidade nenhuma. E tenho pena realmente, isto nós vamos aqui falando quase todas as semanas na mesma questão, ou a questão vai, de uma maneira ou de outra, dar sempre ao mesmo final. É que pensar o futuro é preciso pensar realmente no futuro. E não repetir o discurso permanente e não direi propriamente banalidades, porque de qualquer forma estamos a falar de economia, estamos a falar de coisas importantes para Portugal. Mas se olharmos realmente para o discurso em termos do seu conteúdo final, ficamos com muito pouca ideia do que é que o Governo pensa realmente do futuro, para além, portanto, das medidas que, de uma maneira ou de outra, ou foram já indicadas pelo Fundo Monetário Internacional, ou estão, digamos que, impressas no Orçamento Geral do Estado, ou vão sendo, digamos, transmitidas a conta-gotas por diferentes elementos, tirando raras e honrosas exceções, dos ministros deste Governo. Portanto, não me parece que tenha havido grande novidade no discurso final. Gostava, sim, de saber o que é que se passou lá dentro. E quando digo do que é que se passou lá dentro, quais foram, se houve, perspectivas diferentes para este Portugal onde nós vivemos e se de lá realmente saíram algumas conclusões para além, digamos que, de cortar nas reformas, de cortar nos vencimentos, de, digamos que, mais cortes.
Essa informação era que realmente para mim, francamente, mais interessante do que o discurso final, que é mais um discurso de circunstância. Não tem, e repito-me, não tem novidade em absoluto para aquilo que a nós, ou pelo menos para mim como português, gostava de saber. Faria sentido que a conferência tivesse sido à porta aberta, então? Eu acho que faria sentido. Eu acho que faria sentido. Porque para discutir à mesa de um restaurante, eu acho que os jornalistas não devem lá estar. Agora, quando nós estamos num momento em que estamos, e em que uma das grandes questões que se põe neste momento é a necessidade de reestruturar o nosso Estado, de olhar para a economia portuguesa. Acho que todos nós portugueses temos o direito de conhecer as ideias que os outros têm para a reconstrução deste país. Porque as ideias do Governo, nós já as conhecemos. O PS anda a fazer estudos lá em casa, a ver se também consegue chegar a algum sítio, mas também não consegue expressar qual é o seu Portugal de futuro. Portanto, se junta um conjunto de pensadores, acho que era interessante nós sabermos, no momento em que eles os estão a discutir, até, pronto, prometem que virão as conclusões para público um dia destes. Agora, realmente são momentos em que se encontram pessoas que intelectualmente têm capacidades e são capazes de dizer algo sobre Portugal. Era interessante que os portugueses ouvissem e soubessem. E só podem fazer através da comunicação social e não depois de filtragens, de conclusões que virão com certeza num caminho ou noutro em função dos interesses, com certeza, de alguém. Até porque aquela conferência, e não por isso, foi convocada pelo Governo. Portanto, foi, digamos que, uma participação do Governo. Agora, realmente o que nós precisamos, e muito rapidamente, nós estamos a ficar sem tempo, e não são os bons sinais do mercado nas taxas que nós vamos obtendo que vão resolver o nosso problema de curto prazo. Eu diria que o relatório do Banco de Portugal, quanto a mim, é otimista, mas já lá chegaremos, se tivermos tempo, é muito mais importante que os resultados, porque os mercados têm outras componentes diferentes e, eu não direi complexas, mas são complexas, porque não dizê-lo, que dependem de muitas outras coisas, porque é estranhíssimo. Os mercados comportaram-se. Tivemos umas taxas fantásticas, ótimas, não é isso que está em causa. Mas a semana passada nós descemos no ranking do risco. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Não é? Esta semana vamos ao mercado e temos taxas as melhores dos últimos 2 anos. A semana passada, as mesmas instituições, se quiser, que classificam o risco país, nós aumentámos o risco. Há aqui qualquer coisa que realmente não dá muito para entender. Não dá muito para entender se eu soubesse. Luís Todebon, como é que vê todas estas declarações, as que tivemos acesso, as de abertura e as de fecho desta conferência? Primeiro, o título da conferência, Preparar o Futuro, aparentemente não correspondeu ao que ocorreu na conferência, porque a conferência basicamente concentrou-se, tanto quanto se percebeu, na chamada reforma do Estado. Se se quer fazer uma conferência sobre reforma do Estado, não vejo porque é que se faz uma conferência que se chama Preparar o Futuro. Diz-se reforma do Estado. Depois eu também não compreendo que haja conferências à porta fechada sobre temas públicos. Não se percebe qual é a vantagem. Porque eu já participei em muitos grupos à porta fechada para trabalhar e para produzir documentos, etc. Mas são grupos de 12, 14, 15 pessoas. Fora disso não é possível. Aquilo era uma conferência em que havia um orador que ia apresentar opiniões, estudos, reflexões, etc., a uma assistência, tanto quanto percebi na sala, de 200 pessoas. Portanto, isto é não se percebe porque é que não foi público. Bom. Agora, o tema, a reforma do Estado, aquela conferência, no fundo, debruçou-se sobre a reforma necessária e urgente do Estado.
E eu isso considero que é uma necessidade fundamental de discutir como é que ela se vai fazer. Como é que ela se vai fazer. Porque não é possível preparar o futuro sem que esta reforma do Estado esteja definida e em progresso. Pode não estar concluída, mas tem que estar definida e em progresso. E a reforma do Estado, a discussão da reforma do Estado, como qualquer discussão teórica e técnica, deve começar pela definição do objetivo, ou seja, porquê é que eu quero fazer uma reforma do Estado? E, na minha opinião, o grande objetivo pela qual a reforma do Estado é necessária e urgente é para salvar o sistema social europeu em que Portugal se insere. Porque não é possível, porque esta alternativa de um Estado gordo, esbanjador, gastador, ineficiente, destrói o sistema social europeu em que o país vive. Porque depois não há dinheiro para a saúde, para a educação, etc., para onde devem ser concentrados os recursos. E para a segurança social. Porque, entretanto, é esbanjado numa série de outros sítios sem interesse rigorosamente nenhum. Será uma reforma do Estado à luz do relatório do FMI? O relatório do FMI estabelece, é um estudo técnico que faz uma primeira aproximação à reforma do Estado numa base predominantemente financeira e utilizando como metodologia benchmarkings internacionais. E, portanto, tem logo estas duas limitações. Primeiro, é uma reforma que tem uma vertente eminentemente financeira e, segundo, a metodologia é exclusivamente esta. Portanto, não faz uma análise profunda da organização do Estado português e das características dessa organização, da sua história e da cultura que lhe está associada. Portanto, tem essas limitações técnicas que eles próprios reconhecem. Portanto, não, é um estudo honesto, é uma contribuição importante, porque a vertente financeira é uma vertente muito importante da reforma do Estado, mas está longe de ser a única vertente fundamental. Pode ser olhado como um ponto de partida? Não, é uma variável, mas há outras variáveis. Repara, o problema do Estado, como nós o temos, o Estado é gastador e ineficiente. E é em princípio, uma barreira ao desenvolvimento da iniciativa privada, em alguns casos. E, portanto, este segundo aspecto, que é a ineficiência e a barreira ao desenvolvimento, tem que ser tratada num estudo mais aprofundado sobre a reforma do Estado. E o problema, nós temos várias maneiras de poupar dinheiro. Temos uma primeira maneira, que é os cortes horizontais cegos toda a gente, que é o que está a ser feito. Portanto, menos 10% para todos os funcionários públicos. Temos uma segunda maneira, que é eventualmente, também razoavelmente cego, dizer assim, diminui-se 10% do pessoal em todas as funções. E temos uma maneira que é mais cirúrgica, que é dizer, encerram-se as direções gerais A, B, C e D, que são completamente inúteis, que a única coisa que fazem é emitir pareceres que impedem o desenvolvimento da iniciativa privada e o desenvolvimento da economia em Portugal, e que já não se justificam por força das novas tecnologias, da internet, de uma série de alterações tecnológicas que existiram e sociais e que não têm nenhuma razão de ser e que vêm do passado. É evidente que esta terceira metodologia é muito mais exigente e os técnicos do FMI não são capazes de a fazer, porque isto é fine-tuning, isto é ir direção-geral a direção-geral, serviço a serviço, etc. Para além de que o relatório também não contempla uma série de outras entidades, não contempla de facto as empresas públicas, não contempla as empresas municipais. Alguém tem a noção das centenas de empresas municipais completamente inúteis que foram criadas só para criar lugares, digamos, das câmaras municipais e para servir os interesses eleitorais dessas câmaras municipais? Bom, e portanto nós temos aqui um trabalho árduo para fazer, de facto, na reforma do Estado. E volto a dizer, é necessária e urgente. E tenho muita pena, mas eu espero que isso se resolva, que eventualmente o Partido Socialista não venha a participar nesta discussão. Porque era fundamental que contribuísse
de uma forma ativa e positiva para essa discussão. E que, inclusivamente, dissesse, eu não concordo com isto, isto, isto e isto, eu proponho a alternativa, isto, isto e isto. E que houvesse uma discussão aprofundada e séria para que a reforma que saísse fosse estável durante pelo menos 5, 10 anos. Mas nesta altura nem os partidos do Governo estão a contribuir com as medidas que querem para esta reforma do Estado. Ainda não apresentaram essas propostas. E eu julgo que aí o Partido Socialista tem alguma razão quando diz, está bem, mas a reforma do Estado é uma coisa vaga. O que é que o Governo se propõe fazer? Eu considero que este relatório, e mais o relatório da OCDE, e mais os relatórios, e provavelmente os estudos preparatórios que estão a ser feitos ao nível do Governo, que desses estudos venham a resultar uma proposta formal do Governo para a reforma do Estado. Espero que venha, porque é o mínimo que se pode exigir. E a partir daí que, eventualmente, se possa, então, começar a preparar, digamos, o programa de implementação dessas reformas. Agora, o Partido Socialista, se dissesse, não, nós estaremos disponíveis para participar a partir do momento em que nos entregue esse relatório, eu já considerava isso uma posição construtiva e compreensível. Agora, o Partido Socialista não tem dado essa mensagem, tem transmitido a mensagem, nós não estamos disponíveis para cortar no que quer que seja no Estado Social. Está bem, mas ninguém quer cortar no Estado Social. O que se quer é criar um Estado Social sustentável. E o Partido Socialista está, com certeza, tão interessado como o Governo na criação desse Estado Social sustentável. Até porque, repare, o Partido Socialista, que tem legitimamente a ambição de vir a ser Governo, e este país tem, felizmente, funciona em alternância democrática, terá todo o interesse, quando voltar ao Governo, que este problema esteja sanado, para que depois seja possível construir, de facto, um futuro mais promissor, com crescimento, com maior distribuição de riqueza, etc. Porque esta fase é fundamental para preparar o crescimento. E por isso é que eu não gosto do tema, como o Benjamar também, do preparar o futuro. Porque preparar o futuro é preparar o crescimento. Ora bem, o futuro não é possível, o crescimento, sem a racionalização do Estado. Setor público administrativo e setor empresarial do Estado. E, portanto, agora, se nós estamos a discutir só esta primeira fase, porquê é que não dizemos isso? Porquê é que esta tentativa de mascarar o problema e de dourar a pílula, preparar o futuro? A inexistência de propostas, provavelmente ainda não querem atribuir o nome Reforma do Estado a este... Também, mas aquilo teoricamente não se percebeu bem se era organizado pelo Governo, se era organizado pela sociedade civil. Foi a doutora Sofia Galvão que dinamizou, digamos, este grupo e os convites, etc. E, portanto, é uma contribuição e é natural que as comunicações que foram lá apresentadas que sejam contribuições para a preparação desse tal programa. Então, isso não tem nada de mal. Agora, também não vejo porque é que as pessoas não ficaram logo a saber quais eram essas contribuições. Do mesmo modo que o relatório do FMI, que é público, e ainda bem que é público, o relatório em si, total, ou seja, integralmente, nós vamos à net e lemos o relatório. Portanto, por que razão é que opiniões de gente muitíssimo conhecedora, eu vi lá alguns nomes na conferência, muito conhecedores, até da área setorial, porque é que não são públicos? Também não percebo. Benjamar, como é que vê este relatório do FMI face à inexistência de uma proposta ainda por parte do Executivo? Bom, nós tivemos a oportunidade, a semana passada, de falar um pouco sobre o relatório a frio, não é? Sobre o relatório do FMI. E eu estava realmente um bocado até sensibilizado negativamente com a questão, eu até posso dizer um pouco menos simpático para com os consultores, porque o grande problema não é, como acabou o Luís Eduardo de referir, não é o conteúdo, não obstante o conteúdo é o que é, tem algumas coisas que não estão certas, tem alguns caminhos que são apontados com os quais eu não estarei de acordo e que muitas outras pessoas não estarão com certeza de acordo. Mas como relatório é mais um contributo, não é esse que está em causa. A mim o que me deixou irritado, e ainda não estou bem, é, digamos que a utilização deste mesmo relatório para fazer política. E essa questão é que não me agrada, porque o caminho não é esse. Nós hoje acho que estamos. E isto é verdade para o PS e para o PSD, porque as reações e as ações estão inevitavelmente interligadas quando os dois partidos estão a confrontar-se politicamente. Portanto, as culpas de uma maneira ou de outra, eu não vou dizer que são mais de um do que mais do outro, mas são de ambos.
E é impossível, seguindo este caminho que está a ser seguido, e aqui sim a culpa será do Governo, nós dificilmente chegaremos à questão de fundo. Andamos permanentemente a discutir a forma do embrulho e os laços com que se faz o embrulho. E não conseguimos discutir realmente as questões que foram acabadas aqui de referir. Às vezes que nós aqui dizemos, bom, mas quem somos nós? Mas dizemos-lo. Porquê é que não se discutem, não se sentam à mesa as organizações que têm a capacidade de poder alterar as questões de fundo, e aqui estamos a falar das reformas de Estado, estamos realmente a falar das reformas de toda a panóplia autárquica, e aqui não é só as empresas, mas também a própria organização. E depois brincamos com isto, voltando à questão, andamos a brincar com as freguesias. Andamos a brincar com as freguesias. O problema não está nas freguesias. Em termos administrativos, há algumas freguesias nas zonas urbanas têm alguma justificação, ou haverá alguma justificação de gestão imediata, que haja algumas reestruturações. Agora, na província, andarmos a criar todos estes problemas, e lá voltamos nós outra vez à questão que há pouco te referi, estamos entretidos a brincar com o embrulho. Não estamos claramente a tratar do problema que está dentro do pacote. Estamos nos nossos 5 minutos finais. Peço-lhe um comentário antes de terminarmos sobre o boletim do Banco de Portugal. Agora, esse preocupa-me francamente mais do que o resto. Porque realmente, se é verdade, e atenção, quando olhamos para o relatório, ele próprio não contém ainda todo um conjunto de medidas que foram até definidas e que no Orçamento Geral do Estado, digamos que na versão B do Orçamento Geral do Estado, bem como os impactos dos 4 mil milhões que serão necessários, que eu tenho grandes dúvidas que se consiga alcançar, e espero bem que até não se alcance, se encontrem alternativas a isso. Aqui não poderemos fazer sozinhos, precisamos novamente da Europa, cá estamos nós outra vez a voltar ao mesmo assunto, mas é preocupante. E quando digo é preocupante, porque ele não aponta para a luz ao fundo do túnel, como diz o nosso Primeiro-Ministro, não é? Eu calculo que o nosso Primeiro-Ministro esteja um bocado enganado com o que está a ver ao fundo do túnel. Aquilo se calhar é um comboio, com a luzinha. Não é próprio que vem aí, não é propriamente a luz ao fundo do túnel que normalmente todas as pessoas falam. Porque se este relatório é verdade, e mais ainda, se a tendência dos relatórios é aquela que tem, dos relatórios do Banco de Portugal, é aquela que se verifica desde há 2 anos esta parte, o próximo vamos ver. E parece-me que este relatório tem algumas coisas bastante bem fundamentadas. E reparem, os pressupostos, que são realmente os mais recentes, são diferentes daqueles em que nós fundamentamos, ou que fundamentaram o Orçamento Geral do Estado. Portanto, não me parece que estejamos no bom caminho. Gostou de bom comentar este boletim de inverno? Eu não acho muito mau o relatório, o que diz o relatório, repare. Porque não acho mau o que diz o relatório. Temos uma previsão de queda do Produto Interno Bruto de 1,9%. Sim, mas de onde é que vem esse 1,9%? Vem de mais 2,1% da contribuição para o produto das exportações e menos 4,0% da procura interna. Ou seja, o que o relatório diz é o seguinte: em 2013, as exportações continuarão a portar-se bem e, portanto, o produto crescerá a partir do setor exportador, que é fundamental, e a procura interna vai ter uma recessão muito grande, que é 4%, e o que tem a ver também com a redução das importações e com a melhoria da balança comercial. E eu reparo uma coisa, eu considero que a variável balança comercial e os excedentes da balança comercial são cruciais para a economia portuguesa. E grande parte deste regresso aos mercados e grande parte do comportamento e da avaliação que os mercados fazem, mercados financeiros, em relação à nossa economia, tem a ver com a garantia de que nós não precisamos nos endividar mais, porque o comércio, a balança comercial e a balança de transações correntes, finalmente é superavitária para Portugal. Agora, o consumo interno decresceu mais, decresceu. Vai haver eventualmente alguns problemas, mais algumas empresas fecharem e algum despedimento. Vai. Portanto, essa parte social é má. Agora, do ponto de vista económico, este é o caminho para relançar 2014.
E 2014, repara, o crescimento em 2014, que é 1,3 ou 1,4, já só vem de 0,6 das exportações e 0,8 da procura interna. Mas também é uma previsão que é feita com base na não adoção de mais medidas de austeridade, o que pode não vir a acontecer. Não, depende. Repara, medidas de austeridade, as medidas de austeridade, é evidente que se nós retiramos 4 mil milhões de euros ao sistema público, o consumo público reduz-se. Agora, mas em contrapartida, o consumo privado pode aumentar. Portanto, não é líquido que a redução da despesa do Estado reduza o consumo na sua totalidade. Mas mais, o facto de o facto das empresas em geral e as famílias poderem ter neste momento acesso aos financiamentos a custos aceitáveis, porque, repare, já é possível, neste momento, com as emissões que fizeram a Caixa de Depósitos e o BES, etc., já é possível financiar as empresas a 5%. E o financiamento a 5% é uma taxa ótima para as empresas já. E, portanto, não há razão para que o consumo privado não suplante o consumo público em 2014. E, repare, os 4 mil milhões não vão ser cortados de um dia para o outro. Isto é um processo até lá chegarmos. Portanto, eu reparo uma coisa, eu olho para este relatório e a minha leitura é simples. 2013 é mau, mas com este de 2013 nós vamos ter um 2014 melhor e o 2015 ainda muito melhor. E é isto que o povo português quer ver a tal luz ao fundo do túnel, é o tal futuro. E, portanto, esta é a minha visão deste relatório. Não é muito pessimista. Só para terminar, eu acho que este assunto merece realmente só um pouco mais de tempo, um conselho consultivo. Portanto, não me vou debruçar, porque eu estou em desacordo aqui, nesta parte estou em desacordo com o Luís Todo Bom, porque me parece que as perspectivas, mesmo em relação ao consumo, não se vão verificar. O consumo interno não vai aumentar nem pouco mais ou menos, muito pelo contrário, e há um conjunto de outros fatores que o próprio relatório aponta, porque alguns deles ele não os expressa em termos de escritos, mas que estão subjacentes, e esses vale a pena discutir. Eu não ponho em causa que, em relação à nossa balança, mesmo a balança comercial, seja francamente positivo o que está a acontecer. Mas também ponho em causa o porquê e analisar o porquê aqui e o que é que está a acontecer para ela ser assim. E ela está normalmente ligada ao consumo. Mas eu julgo que isto merece realmente uma análise um pouco mais profunda e é um desafio que faço, no próximo Conselho, porque teremos tempo, isto é algo que se vai processar durante os próximos meses, teremos tempo para discutir isto. Muito obrigada aos dois pela presença neste Conselho Consultivo, que fica por aqui. Amanhã, já sabe, voltamos com mais um tema para analisar. Até lá.